O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se voltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Hoje é 23 de dezembro, estamos aqui nessa preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá amanhã à noite. A nossa redenção está mais perto do que nós podemos imaginar. Isso tudo dentro da liturgia. Nós veremos já no dia 25 aquela passagem do Evangelho de São João, que é o prólogo, que diz lá o seguinte: o Verbo se encarnou e habitou entre nós. E São João completa dizendo: e nós vimos a sua glória. Eles viram a glória de Deus. Mas dentro de tudo isso nós estamos ainda nessa circunstância, né? A Virgem Maria, que recebe a mensagem do anjo, agora ela diz o sim dela, imediatamente ela vai para Encárem para ver essa questão de Isabel, que estava grávida e ninguém sabia, era uma questão de segredo que estava por ali, e realmente ela constata que Isabel estava grávida, e Isabel também não sabia que Maria estava grávida, e quando vê, já diz: a mãe do meu Senhor vem me visitar e tal. E agora estamos aí no nascimento dessa criança, que lá no templo de Jerusalém, quando Zacarias estava oferecendo o sacrifício lá do perfume, né? Ali em frente ao Santo dos Santos, se colocava o perfume, que é a oração. Então, aquele perfume que subia em forma de fumaça em direção a Deus, se dizia que todas as orações feitas ali, Deus ouvia. E realmente Deus ouviu, né? Zacarias com Isabel, já há tanto tempo querendo ter um filho e nada de ter. E o anjo Gabriel aparece, ele desacredita, e de repente perde a voz, fica mudo. E agora está aí, o menino nasceu, e agora essa pergunta em volta do nome dele: por que o nome dele deveria ser Zacarias e por que é João? É João porque o Gabriel, São Gabriel, disse que o nome dele seria João, que quer dizer agraciado. Muitas graças
vieram na vida dessa família. Primeiro, que não podiam ter filhos, agora tiveram. Segundo, ele vai ser o precursor que vai preparar o povo para receber o Salvador. E depois ele ainda morre, né, dando a vida por este Salvador. Herodes manda degolá-lo. Herodíades, naquela situação que ela estava vivendo com Herodes, não gostou de ouvir que, quando João disse, olha, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, não. E aí deu boletim de ocorrência que levou à morte. E agora o pessoal está se perguntando, diante de tanto mistério em volta desse menino, até o nome agora é outro, deveria ser Zacarias, mas colocam João. Aí vem a pergunta, né? Porque toda vez que eu vejo essa passagem do Evangelho, eu me deparo sempre com essa pergunta: o que virá a ser este menino? Essa é uma pergunta essencial para a nossa vida, para todos nós. Aquela criança que esses dias a mãe vê com aquele barrigão, aí eu coloquei minha mão e abençoei, ela dizendo que já está bem próxima de dar à luz. A pergunta é: quem será? Quem virá a ser essa criança, este menino? Ele vai ser quem no futuro? Desculpe eu usar essa expressão tão forte, de Deus ou do diabo. Servirá a Deus ou servirá ao diabo? Irá para o céu ou irá para o inferno? Os meus sobrinhos, quem serão? Os dois pequenininhos, os dois grandes, um já casou, a outra está para casar. Agora já nasceu a sobrinha minha também, do meu sobrinho, então agora eu sou tio-avô. Quem será? O que será dessa menina? Mas a pergunta que eu faço agora é diferente. Quem é você? Você que está aqui sentado, ouvindo essa homilia, você que estará ouvindo depois, quem é você, Padre José Augusto? Hoje. Esse dia uma pessoa que não é da comunidade, ela estava contando um fato assim bem engraçado, mas de uma profundidade muito grande. Ela dizia o seguinte, que um membro da comunidade começou a sair nos setores pedindo o nome das pessoas para colocar no momento de oração lá, não sei se era o dia da misericórdia ou se era o tempo de São Miguel Arcanjo, era para colocar no cerco de Jericó, para colocar no cerco de Jericó. E saiu ali, né, pedindo o nome das pessoas. Aí teve um que falou bem assim, não precisa colocar meu nome não, porque eu sou um ateu. Um funcionário aqui. Aí ela olhou assim e disse assim, coitado. Só isso que ela falou. Coitado. Foi embora. Esse rapaz parou nesse tal desse coitado e foi procurar saber quem é esse tal desse Deus. E começou a estudar, e começou a ver as coisas, e se tornou um católico agora. Agora é católico, bem casado. Coitado.
cara se achando porque era um ateu. Quem é o padre José Augusto, né? Bem, é padre. Pelo menos padre eu sou. Mas que tipo de padre eu sou? E aqui não importa o que você acha ou o que você pensa da minha pessoa. Aqui a questão é o que Deus pensa de mim. Como Deus me vê. Essa é a questão. Como é que Deus me vê? Eu não posso viver aqui de teatro mostrando para você que eu sou isso e para aquela pessoa que eu sou aquilo. Na sua frente eu sou isso e na outra eu sou aquilo. Mas, na verdade, quem é você? Aí perguntaram para o Padre Pio, Padre Pio, quem é o Senhor? Eu sou um mistério de mim mesmo. Eu sou um mistério. Agora, o que se podia ver naquele homem ele celebrava a missa com devoção, ele atendia confissões, dava bons conselhos, via os anjos, bilocava de um lado para o outro. Pessoas que nunca tinham ouvido falar desse homem viram, aí depois quando viram ele apareceu lá, e depois de alguns tempos, quando vai lá em São Giovanni Rotondo, encontra aquele pai, mas era aquele frei que foi lá. Bem, isso é o que se via dele. É o que se falava dele. Mas quem era o Padre Pio diante de Deus? Aí uma Santa Teresinha e outros. Então eu volto a perguntar, quem é você? Porque lá, quando você estava na barriga da tua mãe, e depois quando você nasceu, muitas pessoas se alegraram, como se alegraram com João, com o nascimento de João. Mas muitas pessoas podem ter, alguma pessoa deve ter perguntado isso. Quem será? O que virá a ser esse menino, essa criança, essa menina? O que é que ela vai ser? Bem, hoje você já está grande, estou falando para os grandes agora. Grandes assim, adolescente, tudo, que já se define alguma coisa. Quem é você? Você se define como quem? Ah, matador? Já matou quantos? Já abortou quantos você? Já roubou quantos? É assim que você se define? Que tipo de médico é você? E que tipo de dona de casa é você? Ou doméstica, ou empregada, né? Doméstica aí que trabalha na casa dos outros. Quem é você? Eles dizem que você é o quê? É uma boa, que você trabalha muito bem, limpa muito bem as coisas. Mas quantas coisas você já levou da casa dessa mulher aí? E desse homem? Quem é você? Se defina. Eu repito, quem sou eu? Bem, uns podem, você vê, né, que os seres humanos, assim, uns podem gostar de mim, outros não, outros me odeiam, outros me amam. É assim. Uns gostam da minha presença e outros já não gostam da minha presença. Então, na verdade, quem eu sou? Só Deus define. Você acreditando ou não em Deus, é Ele que vai definir. E eu vou dizer uma coisa para você. No dia que chegar a tua hora, acreditando ou não, só vai sobrar você e Ele. Na agonia entre a vida e a morte, ali vai definir-se tudo. Quem foi você? E ali, na agonia, ainda pode existir uma chance do Verbo encarnado, Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor,
que Deus deu toda a autoridade para ele, que ele veio na primeira vinda para não julgar, mas veio para nos salvar. Mas que na segunda vinda agora ele virá para julgar. É naquele momento que sua vida vai ser definida. Eu acho bonito aquela definição que se dá, é Pedro que dá para Cornélios, quando ele diz que Jesus foi um homem que passou a vida nessa terra fazendo o bem. Essa foi a definição. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Mas, que bem. Agora, não estou questionando o bem de Deus, porque ele é o cara, né? Eu estou dizendo, que bem. O que é que você faz? O que você faz na frente dessa pessoa e na frente daquela outra? Que lá de cima Deus pode se alegrar ou poderá se entristecer? Eu espero que não seja Deus que diga assim, coitado. Essa pessoa que falou coitado, ela nem sabe o resultado daquele coitado na vida dessa pessoa. Deus me livre de, no último momento da minha vida, Deus dizer, coitado, afasta-te de mim, não te conheço. E eu estou usando palavras dele, menos o coitado. E aqui diz que João Batista, né? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Então, a mão de Deus pode estar ou pode não estar. E é eu que defino se a mão de Deus deve estar comigo ou não. E eu defino com a minha vida, da forma como eu vivo. Porque nós vamos dando respostas. Na medida em que nós vamos crescendo, os nossos pais vão nos dando a educação, eles vão nos ensinando. Mas chega um momento que nós é que vamos dizer o que nós queremos da nossa vida. Imagine eu ser definido como um mentiroso. É mentiroso. Passa a vida mentindo. Passa a vida pisando em cima do outro. E essa situação hoje deprimente, né, que nós vivemos numa sociedade pagã, secularizada, materialista, que não quer saber de Deus mesmo. Aí as pessoas elas vão se definindo e vão dizendo, o cara é homem e ele diz que ele é uma mulher. Você nasceu para se definir assim. Aí a mulher, ela se define como homem. E, você nasceu para isso. E você agora está dizendo que você é feliz só por causa disso. Só isso. Você levanta a bandeira disso e a bandeira daquilo. E você usa de todos os artifícios mentirosos para que a sua ideia ela permaneça. Então você é isso. Você é um que está nesta vida, mesmo você sabendo que aquilo ali não é verdade, você se define como isso, que você fica dizendo que é verdade, embora não seja convencendo o outro a cair na sua. É isso que você é? Coitado. Coitado. Eu só sei que nós devemos ser de Deus. Sejamos de Deus. Façamos o que Ele nos pede e nos ensina.
O livro do Eclesiastes termina com essa definição bem clara. Ele diz assim, olha, no final de tudo, cumpra os mandamentos, e depois tu irás diante de Deus, estou usando com as minhas palavras, e ali Deus vai dizer o que tu és. O que cumpre e o que não cumpre. Por exemplo, quem é o padre José Augusto dentro da Canção Nova? Por exemplo, olha, eu nasci numa cidade do interior que se chama Maraú, que agora está se tornando conhecida por causa da península de Maraú, mas antes ninguém queria saber daquele lugar, não. Aí tem aí Itacaré, esses lugares aí que está muito conhecido, né? Nasci lá. Depois de um tempo, nós fomos morar em Vitória do Espírito Santo, moramos em Santos, depois eu acabei encontrando minha vocação, fui de uma congregação religiosa, depois eu vim para a Canção Nova, estou aqui na Canção Nova há 27 anos. Então, aqui na Canção Nova, quem eu sou? Aqui, eu repito, eu não estou preocupado com o que essa ou aquela pessoa pensa de mim. Eu estou me perguntando, diante de Deus, quem eu sou na Canção Nova. O que é que eu estou fazendo aqui dentro? E aqui não é questão de ser pregador, ou ser isso ou ser aquilo. É quem eu sou. Porque eu posso ser um bom pregador, mas um sem vergonha por trás. Manipulador. Autoritário. Será que aqui na Canção Nova eu já prejudiquei alguém? Será que eu, com a minha vida, com a minha maneira de ser, eu como autoridade, quando eu tinha autoridade, né? Porque agora, graças a Deus, eu sou apenas o padre José Augusto, graças a Deus. Mas quando eu tinha autoridade, será que tem alguém que foi embora dessa comunidade por minha culpa e que agora está lá depressivo, querendo morrer, tirar a vida e dizendo por culpa minha? Porque eu fui mau e cruel. Porque eu fui mau e cruel. E a pessoa está indefinida, está lá, morrendo, definhando. Psiquiatra aqui, psiquiatra lá, toma remédio aqui, e está num ponto de já estar querendo tirar a própria vida por minha culpa. Porque eu prejudiquei, eu não ajudei, eu prejudiquei. Mas, no entanto, aparece o bonitão aqui pregando o evangelho, né? E que parece que tem algumas pessoas que gostam. Parece. Tem outras que detestam. Mas isso não é o problema. A questão não é essa. A questão é quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, quantas pessoas eu já prejudiquei. Quantas pessoas eu por minha conta, para me defender, eu prejudiquei o outro para me defender, para eu ficar numa boa. E fiquei dando de bonitinho para essa e para aquela pessoa. É isso que tu és, Padre José Augusto? Tu que nasceste há 54 anos atrás? E agora, quando surgiu, foi a alegria lá da casa, e agora, depois de tantos anos, e antes as pessoas perguntavam o que virá a ser este menino, e agora está esse velhão aqui. E quem é esse velhão de 54 anos? E por mais que a pessoa diz, não, está novo, está nada, 54 anos já passou da metade da vida, meus irmãos. Você está nessa onda ainda, achando ainda, com 54 anos, achando que é um garotinho, uma garotona. Vai nessa de garotinho e garotona. Então tá bom, chega de tantos questionamentos. Mas coitado do padre José Augusto. Coitado.
E aquele rapaz, diante daquele coitado, ele fez uma revisão de vida e mudou. Porque tudo isso, meus irmãos, precisa acontecer antes da segunda vinda de Jesus na minha vida. Não é naquele dia que ele virá na glória, os anjos tocando a trombeta, aquela festa no céu e já vem ele. Não é nesse dia, não. É no dia que ele vai me chamar sozinho. Com Covid, sem Covid, sabe lá como. Aí ele vai me chamar. Aí eu vou estar ali, na agonia, e o que eu fui por mim mesmo, ou o que eu fui por Deus. Como Deus te vê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.